Nesta aula, o nosso foco será o artigo 205, que aborda a educação. A Constituição Federal, apesar de tratar de diversos aspectos da sociedade brasileira, será analisada aqui apenas no que diz respeito à educação, tema relevante para os concursos na área da educação, principalmente concursos para professores. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Ed Soares e nesta aula vamos falar sobre a educação na nossa Constituição. Então, aproveite, porque esta aula é um tema muito abordado em concursos na área de professor. A Constituição Federal do Brasil, originada da Assembleia Constituinte em 22 de setembro de 1988, é oficializada em 5 de outubro do mesmo ano. Representa, então, a norma máxima e essencial do país, estabelecendo-se como referência para todas as outras leis e ocupando a posição mais elevada na hierarquia legal, conhecida como Constituição Cidadã. Ela foi elaborada durante o período de transição democrática após o término do regime militar em 1985. O artigo 205 é frequentemente comparado a outros artigos da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois compartilham ideias similares e buscam assegurar os mesmos direitos e informações sobre a educação. O artigo declara que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com o auxílio da sociedade, com o objetivo de garantir o desenvolvimento integral do indivíduo, prepará-lo para a cidadania e qualificá-lo para o mercado de trabalho. Assim, destaca-se a importância da contribuição social na formação educacional de crianças e adolescentes, visando ao seu desenvolvimento, preparação cívica e capacitação profissional. O artigo 206 da Constituição Federal prossegue estabelecendo que o ensino deve ser fundamentado em princípios essenciais, que são as diretrizes que formam a base de nossa identidade e orientam a estruturação da educação. Esses princípios incluem igualdade de oportunidades, todos devem ter as mesmas chances de acessar e permanecer na escola. Liberdade acadêmica, deve-se garantir a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e disseminar a arte e o conhecimento sem restrições. Pluralismo de ideias. A educação deve ser ministrada respeitando a diversidade de pensamentos e concepções pedagógicas, permitindo a coexistência de instituições de ensino públicas e privadas. Gratuidade do ensino público. O ensino em instituições oficiais deve ser gratuito, assegurando o acesso à educação sem custos. Estes princípios são pilares que moldam a educação, promovendo um ambiente de aprendizado inclusivo e democrático, onde diferentes abordagens pedagógicas, como o construtivismo inspirado em Piaget, o socio-interacionismo baseado em Vygotsky ou a pedagogia libertadora de Paulo Freire, todas essas podem coexistir e enriquecer o processo educativo. A Constituição, portanto, defende a liberdade de ensino e a pluralidade metodológica como fundamentos para o desenvolvimento educacional do país. A educação oferecida em instituições oficiais deve ser isenta de custos, assegurando o acesso gratuito ao ensino regular. Além disso, é fundamental a valorização dos educadores, que devem ter garantidos por lei planos de carreira estruturados, com salários e progressões definidas, e o ingresso na carreira pública deve ocorrer exclusivamente por meio de concursos públicos de provas e títulos.
Essa valorização é paralela aos princípios estabelecidos no artigo 3º da LDB, que já foram discutidos em detalhes em aulas anteriores. É importante lembrar que esses princípios são consistentes com os delineados na Constituição. O 6º princípio mencionado refere-se à gestão democrática do ensino público, que deve ser regulamentada conforme a legislação vigente, especificamente o artigo 14 da LDB. Essa gestão democrática é um pilar para a organização e administração das instituições de ensino. Por fim, a Constituição assegura que o ensino deve ser provido com um padrão de qualidade e estabelece um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, conforme determinado por lei federal. Essas medidas visam garantir que a educação não apenas seja acessível, mas também de alta qualidade, e que os profissionais sejam justamente remunerados e valorizados. Em 2006, o presidente sancionou a Lei do Piso, que estabelece o salário mínimo nacional para professores com base no valor anual por aluno. Essa lei garante um piso salarial nacional para os educadores, e apesar de alguns municípios e estados enfrentarem dificuldades para implementá-lo, a maioria tem se esforçado para cumprir essa determinação. Desde a promulgação desta lei, os salários dos professores tiveram aumentos significativos. A Constituição deixa claro que o piso salarial dos profissionais da educação é um direito legal, e os municípios estão obrigados a cumprir essa norma, não sendo uma questão de benevolência, mas de obrigação legal. O parágrafo único do artigo 206 detalha que a legislação deve definir quais categorias de trabalhadores são considerados profissionais da educação básica e estabelecer prazos para a criação ou adaptação de seus planos de carreira nos diferentes níveis governamentais. A LDB especifica quem são esses profissionais, enquanto a Lei do Piso trata do prazo para a adequação dos planos de carreira. O artigo 207 da Constituição estipula que as universidades possuem autonomia didática, científica, administrativa, financeira e patrimonial e deve aderir ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, ou seja, devem trabalhar juntas. Isso significa que as universidades têm liberdade para definir seus currículos, gerir seus recursos financeiros e patrimoniais e devem integrar o ensino com a pesquisa e a extensão universitária, promovendo a expansão e o aprofundamento do conhecimento. As universidades têm a prerrogativa de contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros conforme a legislação. Este artigo também se aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica, que, além de oferecer ensino, concentram-se na pesquisa avançada e no desenvolvimento tecnológico. Quanto ao artigo 208, ele reforça que a educação é um dever do Estado e que deve ser efetivada com base em garantias específicas, assegurando o direito à educação para todos. Embora o artigo 207 seja mais relevante para o ensino superior e possa não ser comum em concursos para professores da educação básica, ele é um componente importante da estrutura educacional do país. A legislação brasileira assegura que a educação básica, que abrange desde a pré-escola até o final do ensino médio, é um direito compulsório, obrigatório e sem custos para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos. Além disso, aqueles que não tiveram a oportunidade de completar sua educação na idade apropriada têm o direito de acessá-la mais tarde, adaptada às suas necessidades, por meio de programas especiais. O compromisso com a educação inclui a expansão contínua do ensino médio gratuito,
refletindo as mudanças trazidas pela LDB em 1996. Além disso, a Constituição prevê o atendimento educacional especializado para pessoas especiais, Pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, preferencialmente integrados ao sistema regular de ensino. Isso reforça a inclusão e a igualdade de oportunidades educacionais. Por fim, é garantido o direito à educação infantil, incluindo creche e pré-escola, para crianças de até 5 anos de idade, assegurando o início da jornada educacional desde os primeiros anos de vida. A Constituição assegura que todos têm o direito de acessar os mais altos níveis de educação, pesquisa e criação artística, de acordo com suas habilidades individuais. O Estado tem o dever de proporcionar esse acesso, garantindo que cada estudante possa alcançar seu potencial máximo. Além disso, o ensino noturno regular deve ser oferecido, adaptando-se às necessidades dos alunos que trabalham ou têm obrigações durante o dia. A educação básica deve ser acompanhada por programas complementares que fornecem materiais didáticos, transporte, alimentação e assistência à saúde, garantindo um suporte abrangente ao processo educativo. O direito ao ensino obrigatório e gratuito é considerado um direito público subjetivo, o que significa que, se não for atendido, o cidadão pode exigir sua efetivação por meio de ações legais. As autoridades responsáveis pela oferta de educação podem ser responsabilizadas se não cumprirem adequadamente esse dever. Cabe ao poder público realizar o censo dos alunos do ensino fundamental, convocá-los para a escola e assegurar, junto aos pais ou responsáveis, a frequência escolar dos estudantes. A administração pública tem a responsabilidade de realizar o censo dos alunos do ensino fundamental, identificando quantos são, quem são e onde estão matriculados. Este processo inclui a divulgação e convocação para a matrícula, além de zelar pela assiduidade dos alunos em colaboração com os pais ou responsáveis. O artigo 209 estabelece que o ensino pode ser oferecido por entidades privadas, desde que cumpram com as normas gerais de educação e sejam autorizadas e avaliadas pelo poder público. Isso garante que mesmo as escolas privadas sigam um padrão educacional consistente com os valores nacionais e regionais. Os conteúdos mínimos para o ensino fundamental são estabelecidos para assegurar uma formação básica comum a todos os alunos. Com o passar dos anos, esse conceito foi expandido e hoje contamos com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que padroniza, centraliza os conteúdos educacionais em todo o país, desde a educação infantil até o ensino médio, garantindo uma formação consistente e abrangente. O ensino religioso oferecido durante o horário regular nas escolas públicas de ensino fundamental é uma opção que os alunos podem escolher frequentar ou não, pois a matrícula nessa disciplina é opcional. O ensino fundamental, por sua vez, é ministrado primariamente em português, mas assegura-se às comunidades indígenas o direito de utilizar suas línguas nativas e métodos de ensino que respeitem suas tradições e cultura. No que diz respeito à administração educacional, o artigo 211 estabelece que a União, os Estados e o Distrito Federal devem trabalhar em conjunto para criar sistemas de ensino eficazes. A União é responsável por organizar o Sistema Federal de Ensino e por financiar as instituições federais de ensino público, além de desempenhar um papel redistributivo e complementar na educação.
Isso significa que o governo federal deve assegurar a distribuição equitativa dos recursos educacionais e fornecer assistência técnica e financeira para garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade. Essa função suplementar envolve complementar e ampliar os recursos e serviços educacionais já existentes para atender às necessidades de todos os estados, municípios e o Distrito Federal. Para complementar os recursos recebidos pelos municípios, o governo federal pode prover fundos adicionais para assegurar que todos atinjam um padrão mínimo de qualidade educacional. Isso é crucial, especialmente porque a disponibilidade de recursos varia significativamente entre os municípios. Por exemplo, alguns municípios se beneficiam dos royalties do petróleo, por exemplo, enquanto em outros, com menos recursos, podem precisar de apoio adicional para oferecer educação de qualidade, né? Os municípios têm como foco principal a educação infantil e o ensino fundamental, enquanto os estados e o Distrito Federal concentram-se no ensino fundamental e médio. A distribuição das responsabilidades pode variar, com alguns municípios assumindo parte do ensino fundamental 2, né? E alguns estados envolvendo-se com as etapas iniciais. Para garantir a universalização do ensino obrigatório e a educação básica acessível a todos, é essencial a colaboração entre os diferentes níveis de governo, federal, estadual e municipal. Cada sistema de ensino definirá suas próprias normas e formas de colaboração para alcançar esses objetivos educacionais, e os recursos são destinados somente a ele. Apenas após a plena satisfação das necessidades do ensino regular é que os recursos podem ser direcionados para cursos supletivos ou outras formas de oferta educacional diferenciada. Conforme o artigo 212, a União deve destinar anualmente no mínimo 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios no mínimo 25% de suas receitas de impostos, incluindo as transferências, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso significa que um segmento significativo dos recursos fiscais deve ser alocado para a educação, garantindo um investimento mínimo nessa área. Embora alguns municípios possam enfrentar desafios financeiros, a legislação exige que uma porcentagem dos recursos sejam investida na educação. Isso é essencial para manter um padrão mínimo de qualidade no ensino, independentemente das limitações econômicas locais. A gestão eficiente desses recursos é crucial para assegurar que os professores sejam remunerados adequadamente e que as escolas possam operar com a infraestrutura necessária para fornecer uma educação de qualidade. A legislação brasileira determina que pelo menos 25% da receita dos municípios proveniente de impostos e transferências deve ser investida na educação. Isso é essencial para garantir os recursos necessários para o funcionamento das escolas. Por exemplo, se o município recebe 1 milhão de impostos, R$250 mil deve ser destinado à educação. A exceção a essa regra ocorre apenas em situações extremas, onde a prefeitura não possui recursos suficientes nem para pagar seus funcionários. Enquanto alguns municípios investem mais do que o mínimo exigido, outros podem não cumprir essa obrigação e por isso estão sujeitos a penalidades legais. Importante ressaltar que os recursos transferidos pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, ou pelos estados para os municípios, não entram no cálculo desse 25%. Ou seja, se o governo do estado de São Paulo transfere R$100 mil para um município,
Esse valor não é incluído nos 25% que o município deve aplicar na educação. Esse percentual deve vir de outras fontes de receita do município. É uma forma de assegurar que a educação seja uma prioridade no orçamento municipal e que os investimentos na área sejam significativos e consistentes. Para cumprir as determinações do artigo principal, os sistemas de ensino federal, estadual e municipal, bem como os recursos aplicados conforme o artigo 213, serão considerados. Esses recursos públicos serão prioritariamente direcionados para atender às necessidades do ensino obrigatório, com foco na universalização, garantia de qualidade e equidade, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Educação. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, mencionados no artigo 208, serão financiados por meio de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Estes não são contabilizados dentro dos percentuais mínimos de 18% e 25% destinados à educação. Adicionalmente, a educação básica pública conta com financiamento da contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas conforme a legislação. Este é um recurso extra que as empresas contribuem como uma forma de imposto, destinado especificamente para o financiamento da educação. A arrecadação da contribuição social do salário educação por estados e municípios é distribuída com base no número de alunos matriculados na educação básica de suas redes públicas. Assim, os recursos do salário educação são alocados proporcionalmente, de acordo com a quantidade de alunos atendidos por cada sistema educacional. Quanto ao artigo 13, ele estabelece que os recursos públicos destinam-se principalmente às escolas públicas, mas também podem ser direcionados a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que sejam reconhecidas por lei e que cumpram com o princípio de não lucratividade. Essas instituições devem reinvestir quaisquer excedentes financeiros na educação e, em caso de encerramento de suas atividades, seu patrimônio deve ser transferido para outra instituição educacional sem fins lucrativos ou para o poder público. Além disso, os recursos mencionados neste artigo podem ser alocados para bolsas de estudos no ensino fundamental e médio, conforme a legislação, mas para aqueles que não têm recursos suficientes e quando não existem vagas suficientes na rede pública de ensino na localidade do estudante. O governo tem o dever de priorizar a expansão da rede de ensino local. Caso não haja vagas disponíveis em uma determinada região, os recursos também podem ser usados para financiar bolsas de estudos para alunos que não conseguem vaga na escola pública de sua região. Além disso, as atividades de pesquisa, extensão e inovação realizadas por universidades e instituições de educação profissional e tecnológica podem receber apoio financeiro do governo. Isso permite o avanço e aprofundamento dos conhecimentos existentes na sociedade. Por fim, o artigo 214 determina que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação com duração de 10 anos. Esse plano tem como objetivo coordenar o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para garantir a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diferentes níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas entre os poderes públicos de diferentes esferas federativas. O Plano Nacional de Educação, o PNE, tem como função coordenar as iniciativas do sistema educacional do país e estabelecer diretrizes
para a colaboração entre a União, os estados e os municípios. As estratégias definidas pelo PNE visam alcançar objetivos educacionais específicos durante sua vigência decenal. As metas estabelecidas pelo plano incluem universalização do acesso à educação, melhoria contínua da qualidade do ensino, preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, fomento ao desenvolvimento humanístico, científico e tecnológico do país. Além disso, o PNE propõe que os investimentos em educação sejam proporcionais ao PIB, Produto Interno Bruto, garantindo que o crescimento econômico seja acompanhado por um aumento correspondente nos recursos destinados à educação. Isso significa que, se o PIB nacional cresce, espera-se que o investimento em educação também cresça, refletindo a importância dada à educação no desenvolvimento do país. Os planos estaduais e municipais de educação devem estar alinhados com o PNE, seguindo suas diretrizes e contribuindo para o alcance das metas educacionais. Essa abordagem integrada busca garantir que todos os níveis do governo trabalhem em conjunto para melhorar a educação em todo o território nacional. A análise dos artigos 205 a 214 da Constituição Federal revela o compromisso do Brasil com a educação como um direito fundamental e uma prioridade nacional. Bom, chegamos ao fim desta aula. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite e se inscreva no nosso canal para que você possa continuar seus estudos e se preparar para concursos na área de professor de educação básica. Então, te espero na próxima aula. Até mais!